A Urupuxa é uma doença que estava restrita à região amazônica, mas desde 2024 casos têm sido registrados no Espírito Santo. No programa Vamos Falar Sobre de hoje, a gente conversa com o pesquisador e professor da UFES e atual coordenador do Laboratório de Saúde Pública do Espírito Santo, Rodrigo Ribeiro Rodrigues, que fala sobre a origem da doença e a chegada do vírus ao Espírito Santo. O Urupuxa ele foi descrito pela primeira vez em Trinidad e Tobago em 1955. Depois ele some e é redescoberto em 1960 na construção da Belém Brasília. De 1960 a 2023, 63 anos, esse vírus ficou restrito, salvo algumas ocasiões onde uma pessoa foi lá na região amazônica e voltou para o seu estado de origem, todos os casos eram restritos na região amazônica. Em 2023, alguma coisa aconteceu e esse vírus ele ganhou a capacidade de migrar. E quando eu falo migrar, ele não saiu andando de lá para cá. Ele ganhou, na verdade, alguma característica que transformou ele num vírus mais eficaz na transmissão, na contaminação tanto do vetor quanto do hospedeiro humano. E aí ele sai do ambiente amazônico e ganha a região extra-amazônica, concentrado principalmente nos estados litorâneos, do Nordeste ao sul do país. Nós já sequenciamos mais de 400 amostras do Urupuxa. Hoje nós somos talvez o estado com o maior repositório de informação genética desse vírus. E entre a amostra pré-2023 com a amostra atual, nós temos pelo menos 85 mutações acumuladas no gene L, 23 no gene M e 13 no gene S. Porque esse vírus é um vírus trissegmentado. Essas mutações, de alguma forma, a gente não sabe ainda, é uma das coisas que nós estamos estudando, elas aprimoraram a capacidade desse vírus se expandir para outros ambientes. Como é que ele veio parar no estado do Espírito Santo? A gente tem que fazer uma história um pouco ao contrário. O Espírito Santo, na década de 70, foi um dos estados de onde mais saíram pessoas para prospectar e expandir alguns estados na região norte, em especial Rondônia, Roraima. Aquela região amazônica tem um grande fluxo de pessoas vindas do Espírito Santo, em especial de Colatina. Por que isso é importante? Porque o vírus ele não voa, ele tem que ir em alguém. Se você tem um fluxo constante de pessoas indo e vindo, esse vírus pode vir. Isso acontece com doenças infecciosas de maneira geral. E por que Colatina é importante? Colatina tem muito maruim, que é o vetor original da transmissão desse vírus. E aonde foi o primeiro diagnóstico? Exatamente na região de Colatina, Fundão, Laranja da Terra, Baunilha. Esse foi o epicentro do Urupuxa no estado, que começou quando? O primeiro caso detectado aqui remonta a meados de abril de 2024. 15 dias depois que a Bahia tinha localizado os primeiros casos lá também. A gente sempre trabalhou com a Bahia. O que acontecia na Bahia acontecia 15 dias depois aqui em termos de progressão. Isso foi verdade na primeira fase da doença, que foi de abril até aproximadamente agosto. Nós tínhamos 400 casos nesse período. Some, pouquíssimos casos relatados. Outubro, ela aparece de novo. Explode em novembro, dezembro. Quando a gente chega, então, no final de 2024, nós tínhamos 400 casos na primeira onda, 5.400 na segunda. Só que ao longo de vários meses. Entre 2025, 48 dias, basicamente, nós já temos aproximadamente o mesmo quantitativo reportado de 2024. Então a gente sai de um cenário onde a gente estava em crescimento e agora para uma estabilização muito forte dessa doença, que provavelmente se tornará uma doença endêmica aqui também. E por que no Espírito Santo? Bom, primeiro que a gente é um repositório da fauna e flora nativa de Mata Atlântica. A flora da Mata Atlântica permite, em especial, um habitat perfeito para o maruim. Lógico, as ações agrícolas, elas tendem a entrar em regiões próximas dessas matas. Então isso facilita também a infestação dos domicílios pelo maruim. Só que você tem que fazer uma combinação. O maruim não está em qualquer lugar. Ele tem uma predileção por alguns cultivares, por algumas plantações. Então a gente sabe, a banana é a principal, mas a gente tem o cacau, tem o café, tem a pimenta. E tem sempre a necessidade de ter próximo também um curral, um chiqueiro, próximo da casa.
Quem visita o interior sabe que as pequenas propriedades rurais, você tem o bananal, o chiqueiro, o curralzinho e a casa. E o riachinho, né? Normalmente é isso, é o cenário. Que é um ambiente perfeito para que isso se instale e comece, então, a ser transmitido. Hoje, no estado do Espírito Santo, nós temos mais de 60% dos casos em regiões rurais. Mas nós já estamos também transitando para as regiões urbanas. O Oropush entrou aqui de uma forma muito rápida em 2024. Em 2024, o estado do Espírito Santo representou cerca de 40% dos casos registrados naquele ano. Manaus, que até então era o epicentro do Oropush, foi em segundo lugar. Esse ano, nós já somos responsáveis por mais de 90% dos casos registrados no Brasil. Pode ser porque nós temos um clima muito privilegiado, nós temos dias amenos, dias quentes, nós temos uma umidade importante, que é perfeito para a proliferação desses vetores. Nós temos associado esses cultivares e nós temos também um laboratório central que testa muito. Então, não necessariamente outros estados também não possuem tantos casos, ou pelo menos um número elevado, mas talvez nós, por essa infraestrutura que foi montada, nós tenhamos hoje a melhor capacidade de testagem do Brasil. O LACEN Espírito Santo foi reestruturado em 2019 e alcançou destaque durante a pandemia do coronavírus, processando e liberando até 6.000 amostras em 24 horas. Atualmente, o LACEN continua sendo referência para outros laboratórios do Brasil, realizando de forma pioneira a testagem simultânea para 4 arboviroses: dengue, zika, chikungunya e Oropush. Em um estudo inédito, a UFES e o governo do Espírito Santo realizam uma pesquisa sobre os efeitos do Oropush no paciente e as formas de controle do vetor no estado.